Boa noite, queridos amigos e amigas. Boa noite, queridos amigos e amigas. Com muita alegria a gente se reúne nesta noite tão bela que Deus nos presenteou para falarmos de um tema que é o tema simpatia e antipatia, como explicar. Mas antes da gente começar esse tema, eu vou ler aqui uma página de ambientação para que a gente possa fazer aí a nossa harmonização e nos preparar para a prece. Essa página está no livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, e psicografada por Chico. O capítulo é o capítulo 3, Examina-te, que diz assim: Nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Está em Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 3. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado, e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando mesmo ensejos aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinam. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida de teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. Mas se atendeste ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensível e fiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Diante desta bela reflexão de Emmanuel acerca do trabalho humilde, nós pedimos a Jesus e à espiritualidade amiga aqui presente que nos envolva com a paz, com o amor, com a serenidade necessária para que possamos absorver as reflexões do estudo e aplicá-las na nossa vida, no nosso dia a dia, e assim fazer com que a fé raciocinada que nos traz o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, possa fazer com que cada dia o nosso espírito se fortaleça, nos fortaleçamos nesta caminhada de evolução, sempre mantendo o trabalho no bem, com muita humildade, sem buscar o interesse pessoal, mas sim auxiliar aqueles que necessitam e, através desse auxílio, também nos ajudar. Porque quando trabalhamos em benefício do outro, também estamos trabalhando para nós mesmos. Quando eu faço ao outro, é a mim que estou fazendo. Que possamos assim iniciar esse estudo e pedindo licença a Jesus para que nos dê permissão de estudar sobre o tema proposto, pedindo que fique conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bom, meus amigos, o tema de hoje é um tema muito interessante, que é a simpatia e antipatia. E quando a gente fala de relações de simpatia e antipatia, a gente sempre ouviu aquelas perguntas, ou até mesmo nós já fizemos essa pergunta alguma vez, né? O que liga os seres uns aos outros,
a ponto de eu ter uma afinidade instantânea com algumas pessoas e por outras eu já senti uma certa antipatia. A gente sempre escuta aquelas expressões, né? Ah, o meu santo bateu com aquela pessoa, né? Me dei muito bem com ela de cara, não a conhecia, mas assim que a conheci, já foi como se eu a conhecesse a vida inteira, não é assim que as pessoas dizem? Ou ao contrário, não, meu santo não bateu com aquela pessoa, não gostei dela, não me senti bem perto dela, eu nunca falei com ela, mas eu não me senti bem. As pessoas sempre falam isso, a gente já ouviu isso em algum momento, ou nós mesmos já falamos, né? Em algum momento na nossa vida. E por que que isso acontece? O Livro dos Espíritos vai tratar desse tema em dois pontos diferentes. A gente tem algumas questões que tratam da relação entre os espíritos no plano espiritual, relações de simpatia e antipatia, e também sobre as relações terrenas, que seguem o mesmo princípio de simpatia e antipatia. Então, eu separei aqui duas questões para a gente refletir. Lá na 291 diz assim: além da simpatia geral oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? Do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes de corpo material. Porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões? O que quer dizer aqui, né? Que além da questão da sintonia, os espíritos podem devotar um ao outro afeições particulares, assim como nós, seres humanos, enquanto encarnados aqui na Terra. Só que existe uma diferença, porque quando a gente fala das afeições entre os espíritos, a gente está falando de uma afeição que não tem as vicissitudes das paixões nebulando ali o sentimento. Porque o que acontece com nós humanos? Como nós estamos encarnados no mundo material, que tem as suas vicissitudes, as suas paixões, muitas vezes a gente confunde esse sentimento de afeição com algum interesse em comum, algum interesse pessoal que a gente tem, que é em comum com outra pessoa, e a gente acha que tem uma afeição verdadeira por aquela pessoa, quando na verdade é algo puramente do mundo material. E aí, quando a gente chega no plano espiritual, esse sentimento ainda não é um sentimento verdadeiro. Quando a gente fala de afeições entre espíritos, isso não acontece. Quando os espíritos se afeiçoam particularmente por outro, seja ele, estando ele encarnado ou desencarnado, é porque já existe ali um sentimento, uma afeição verdadeira, uma comunhão, né? E essa sintonia, esse sentimento, pode inclusive já ser algo que foi construído em muitas vidas, em muitas encarnações. Podem ser até espíritos familiares, que foram da mesma família, que tiveram uma relação no plano terreno de muito mais proximidade, e esse sentimento começou, né, na encarnação e foi crescendo, evoluindo. Só que aí a gente pensa o seguinte: quando eu falo do homem, né, do ser humano, às vezes eu gosto muito de alguém e nunca convivi com aquela pessoa. Por que que eu gosto dela? Porque ela tem algum interesse em comum comigo. Às vezes é uma pessoa que é bem-sucedido numa profissão que eu admiro ou que eu pratico, né, que é o que me faz aí, o que eu faço para trabalhar, né? Então eu sou um advogado, ou eu sou um médico, ou eu sou um professor, né? Independente da profissão, a gente sempre no nosso ramo de profissão, a gente tem alguém que a gente admira. Então, se eu sou um médico, eu vou ter um pesquisador, um cientista ou um outro médico que é muito bem sucedido no segmento que eu atuo e eu admiro aquela pessoa por um interesse em comum. Pode ser que se eu estiver junto com ela, a gente não vai ter afinidade nenhuma. Pode ser que se eu conhecer ela um dia, eu não vou me sentir afeiçoada em nada, porque tirando a profissão, eu não vou ter nada em comum com ela. Mas de longe, à distância, eu me sintonizo, eu admiro aquela pessoa pelo que ela possui ou pelo que ela tem, porque é algo que é interessado em comum comigo.
né? Da mesma forma que um professor, às vezes, tem alguém da área de educação que ele admira muito e que até são pessoas que nem estão mais no plano terreno, às vezes, né? Pessoas que já até desencarnaram, mas que tiveram um papel muito importante dentro do contexto histórico. Enfim, quando a gente fala do plano material e das relações humanas, isso é muito mais complexo. E essa relação de afeição, ela nem sempre é verdadeira. Ela, às vezes, é algo só puramente platônico ali, movimentado por um interesse em comum. Claro que vai existir também as afeições verdadeiras, o amor entre as pessoas, que vai perdurar no plano espiritual. O sentimento verdadeiro, ele transcende a matéria, né? Ele nos acompanha. Mas muitas das relações de simpatia, elas vão se criar por esses interesses. E quando a gente fala nos espíritos, já não tem isso. Os espíritos se afeiçoam realmente por um sentimento verdadeiro. E essas afeições, elas se dão por sintonia. Então, quando a gente fala de simpatia, a gente também fala de sintonia. Lá na questão 387, Kardec pergunta assim: a simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? Ou seja, a gente só vai se simpatizar com alguém, né? Dois espíritos só vão se simpatizar um com o outro se eles já tiverem encarnado juntos e tiverem estabelecido uma relação? E olha a resposta: não. Dois espíritos que se ligam bem, ou seja, que se dão bem, naturalmente procuram-se um ao outro, sem que tenham se conhecido como homens. Ou seja, espíritos também se afeiçoam por sintonia. O que isso quer dizer? Comunhão de pensamentos e de sentimentos. Então, espíritos que têm um pensamento, um sentimento mais propenso ao bem, eles vão se sentir atraídos por sintonia por aqueles que comungam dos mesmos sentimentos. Então, quando eu não preciso ser um espírito evoluidíssimo, mas se eu já me esforço no estudo, no trabalho no bem, se eu procuro viver o bem, né? Se eu procuro me sintonizar com boas relações, com boas práticas, eu automaticamente vou me sentir sintonizado a pessoas que têm os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos, né? E os espíritos também são assim. Então, de acordo com o seu nível evolutivo, com a sua moralidade, com o seu senso de inteligência, com aquilo que eles já possuem no seu íntimo, eles se afinizam. É como se fossem duas anteninhas de rádio. Então, a gente dá um exemplo bem grosseiro para a gente entender. Uma pessoa só gosta de ouvir música clássica e outra pessoa só gosta de ouvir um rock, né? Daqueles rocks mais bem pesados, né? Aqueles rocks pauleiras, como falam. É claro que essas duas pessoas não vão se sintonizar por essa semelhança, porque aquele que gosta muito do rock não vai se sentir bem, nem vai ter interesse em ficar ouvindo música clássica, porque ele não gosta. E aquele que gosta muito de música clássica não vai gostar muito do rock, porque são gêneros muito distintos, né? Então, só um exemplo, que claro que podem haver pessoas que gostam dos dois, mas só para a gente entendê-los de uma forma mais lúdica. Então, se eu tenho esses gostos diferentes, esses sentimentos, essas sintonias diferentes, eles não vão se atrair, eles vão se afastar, porque os pensamentos são diferentes, os gostos, as comunhões são diferentes. Se são próximas, se ambos gostam de música clássica ou ambos gostam de rock, eles vão se aproximar. E assim acontece nas relações entre os homens. Quem nunca viu um filme, por exemplo, um filme mais adolescente, né? Que sempre tem aquela cena em que o adolescente chega na escola e começa a falar dos grupinhos que existem ali. Então, o grupinho dos nerds, o grupinho dos jogadores de futebol, nos filmes americanos tem muito isso, né? Os grupinhos de jogador de futebol, as líderes de torcida, as patricinhas. Sempre tem um filme adolescente que tem essa cena clássica das divisões para tratar dos assuntos ali de relacionamento entre grupos numa escola. E é isso que acontece na verdade. A gente se afiniza e forma grupos, né?
se sintoniza, se afeiçoa àqueles que têm sentimentos incomuns com os nossos. Então, pensamento, vibração e magnetismo é que vai fazer com que esses espíritos se aproximem ou até se repilam se tiverem uma dissintonia ali de pensamento e sentimento. Então, Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, ele vai falar justamente isso, que todos nós somos envolvidos por uma onda mental que a gente mesmo emite, como se fosse um circuito natural. Então, aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, emite uma onda mental, que é como se fosse uma anteninha, que emite aquilo pelo que eu me afinizo. E isso vai atrair semelhante. Por isso que quando a gente está com um pensamento muito pessimista, muito negativo, né? Quando a gente só reclama, quando a gente só pensa em coisas ruins, nós vamos atrair espíritos que se sintonizam com esse pensamento. Então, se eu tenho pensamentos mais depressivos e até mesmo suicidas, eu vou atrair irmãos que vão tentar me incentivar a continuar naquilo, porque o meu pensamento emite esse campo de vibração, esse campo magnético, que vai funcionar como uma anteninha para atrair irmãos semelhantes. Da mesma forma que se eu cultivo a vigia, a oração, a prática no bem, boa leitura, eu vejo coisas positivas, né? Eu me esforço sempre para manter um equilíbrio, eu vou atrair espíritos que estão nessa mesma sintonia e que vão se aproximar de mim. Então, isso funciona tanto para a relação entre encarnados e desencarnados, quanto para a relação entre espíritos desencarnados que estão no plano espiritual, quanto para as relações humanas, porque a gente acaba se afinizando com aqueles que comungam mais daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente sente. Então, a gente é responsável por aquilo que a gente emana. É preciso que a gente observe a nossa conduta, a vigia e oração, né? Vigiar e orai, sem atribuir só para o outro ou para a influência dos espíritos as nossas relações de antipatia, porque às vezes a gente projeta. Então a gente diz assim: ah, eu só atraio pessoas que não têm comunhão comigo, pessoas que eu não gosto para minha vida, porque existe uma influência dos espíritos, existe algum karma, né? Não é assim que as pessoas falam, algum karma, alguma questão do passado, que eu só atraio pessoas que não comungam dos mesmos pensamentos que mim, que só querem o meu mal para a minha vida. A gente tende a projetar isso, né? Para o passado, para o que a gente fez, por algum débito que a gente precisa resgatar. E não necessariamente é isso. Às vezes essas questões acontecem pela nossa conduta hoje. Então a gente precisa refletir o seguinte: que tipo de pensamento que eu estou emanando? Que tipo de conduta que eu estou tendo no meu dia a dia? Como que eu me relaciono com as pessoas? O que que eu ofereço de mim para as pessoas? Será que eu sou alguém que as pessoas gostam de conviver? Será que eu causo uma boa sensação quando eu estou com as pessoas? As pessoas gostam de estar perto de mim? Essas coisas a gente precisa se perguntar, porque às vezes a gente está tão reativo e a gente está tendo uma conduta tão automatizada, né? Que a gente automaticamente atrai relações de antipatia para a gente pela nossa própria ação no agora. Pelo que a gente pensa, pelo que a gente fala, pela forma que a gente trata o outro, se a gente está sempre reclamando de tudo. A gente cria relações de antipatia porque as pessoas se sentem incomodadas, às vezes, de conviver conosco. Então, é preciso mudar a conduta, mudar o pensamento, mudar a forma de agir, para que automaticamente o que está ao meu redor também se modifique. Aí veja o que Emmanuel fala para nós, lá no livro Pensamento e Vida. Categorizamos-nos bons ou maus, conforme o uso de nossos sentimentos e pensamentos, que, no fundo, constituem cargas de energia eletromagnética, com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos, e que voltam invariavelmente a nós mesmos,
impregnadas dos recursos felizes ou infelizes com que lhe marcamos a rota. Olha que reflexão profunda de Emmanuel, porque ele diz que o que a gente sente e o que a gente pensa faz um campo eletromagnético que vai nos categorizar como pessoas boas ou pessoas ruins, conforme o que a gente está emanando, porque a gente é responsável pelo que a gente emana. E aquilo que a gente emana pode ferir ou acalentar alguém, pode ajudar ou prejudicar alguém, pode vitalizar ou destruir. Mas tudo que a gente está projetando volta para nós. E às vezes vai voltar justamente com relações difíceis de antipatia, né? Porque a gente está emanando isso. E isso tende a voltar para nós. Então a gente não pode atribuir só ao outro ou a influência dos espíritos quando a nossa vida não está muito boa no campo das relações. É preciso que a gente também faça o autoexame de consciência e avalie a nossa conduta, como estamos agindo, porque às vezes a resposta para que a gente encontre a solução do nosso problema está justamente aí. E a gente, por orgulho, por egoísmo, por ego, a gente não se questiona e projeta, né? Então, as relações de antipatia, elas vão justamente se estabelecer dessa forma, dessa divergência que existe às vezes de pensamento, de sentimento. E aí, lá na questão 390, Kardec pergunta assim: a antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? Ou seja, se eu tive uma antipatia instantânea por alguém, significa que essa pessoa é ruim? Ou que eu sou ruim? E olha a resposta dos espíritos. De não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar de diversidade no modo de pensar. À proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir, né? Então, sobre esse ponto, o que é que a espiritualidade nos fala? Que o fato de eu, às vezes, não me sintonizar com uma pessoa, ter um sentimento de antipatia com ela, não significa que ela é uma pessoa ruim ou que eu seja uma pessoa ruim. O que vai acontecer é que existe entre nós essa diversidade no modo de pensar, que faz com que a gente automaticamente queira se afastar. Porque é muito mais cômodo também para nós, né? Quando a gente encontra uma diferença, uma divergência, a gente não quer exercitar a paciência e a tolerância. A gente já quer sair correndo, porque é muito mais fácil para a gente do que encarar certas situações ou aprender a conviver com certas pessoas. Então a gente tende a querer se afastar. Só que à medida que a gente vai amadurecendo moralmente, que é isso que a espiritualidade fala, à medida que a gente vai evoluindo, a gente compreende que essa antipatia não tem razão de ser, que todos nós somos irmãos. E que se existe alguma diferença, essa diferença ela vai desaparecendo à medida em que eu vou compreendendo, que eu vou amando, que eu vou tendo paciência, que eu vou tendo tolerância, que eu vou tendo indulgência. Então, à medida que eu vou amadurecendo nesses sentimentos, as diferenças vão diminuindo. Emmanuel segue no mesmo capítulo do Pensamento e Vida e diz assim: quando coléricos e irritadiços, agressivos e ásperos para com os outros, criamos por atividade reflexa, ou seja, eu projetei e está vindo para mim, né? Se eu fui agressivo ou irritadiço ou áspero com alguém, eu emanei esse sentimento e ele vai voltar para mim. Então, criamos por atividade reflexa o desalento e a intemperança, a crueldade e a secura para nós mesmos. E quando generosos e compreensivos, prestimosos e úteis para com aqueles que nos cercam, criamos, consequentemente, a alegria, a tranquilidade, a segurança e o bom ânimo para nós próprios. Então veja que tudo depende como eu conduzo as situações da vida, o que eu estou emanando, como eu estou me relacionando. Então, diante das relações de simpatia, o que, que nós precisamos buscar? A convivência com a diferença. Porque a convivência com a diferença muitas vezes vai ser para nós uma oportunidade de exercer a tolerância,
de exercer a paciência, a benevolência, a verdadeira caridade, como Jesus nos ensinou, indulgência, benevolência e perdão. Então, quando eu encontro alguém que é muito divergente de mim, que pensa diferente, que sente diferente, são oportunidades que eu tenho, porque todos nós somos espíritos imperfeitos em evolução. E à medida que a gente vai se reformando intimamente, a gente compreende que pensar diferente não significa que aquela pessoa é pior do que eu, ou que eu sou melhor do que ela, ou que eu devo ofertar a ela um sentimento de ódio, de raiva, de intolerância, de violência, muitas vezes, porque eu não concordo com a forma dela de agir ou de pensar. Porque talvez a forma que ela age e pense hoje pode ter sido a minha forma de agir e de pensar ontem, numa encarnação passada. E eu não me recordo, mas já fui assim. E aí vem a indulgência, né? A benevolência. Então, é necessário que a gente busque compreender que quando nós nos deparamos com alguém que é diferente de nós, precisamos nos esforçar para exercitar a tolerância, a paciência e a benevolência, ao invés de ser reativos, de tratar mal o outro e muitas vezes nos afastar. Orar também por aqueles que não nos são caros e se esforçar para praticar essa verdadeira caridade, né? E muitas vezes essas relações elas vão se dar como oportunidade de forma que eu não posso ignorar o outro. Às vezes eu convivo com alguém que é da minha família e que eu tenho uma dificuldade de me relacionar, mas eu preciso aprender a conviver, a respeitar, a tolerar, porque faz parte da minha relação íntima de convivência. Ou às vezes no trabalho, eu tenho um colega de trabalho que eu tenho uma dificuldade extrema de me relacionar, mas eu preciso me relacionar com ele porque nós trabalhamos juntos. Então, eu posso fazer com que o trabalho fique mais pesado, mais difícil, se eu me colocar reativo a isso. Ou eu posso fazer com que o trabalho seja mais leve, mais tranquilo, né? E que aos poucos essa relação vai se transformando, ainda que se transforme numa relação de respeito. Não precisa ser uma amizade, né? Às vezes a gente não vai conseguir chegar nesse ponto, mas ser uma relação de respeito. E tudo vai depender da forma como eu encaro isso. E aí sempre é importante a gente fazer o autoconhecimento, para que a gente entenda também até que ponto a nossa conduta é que está fazendo com que essa relação fique mais difícil. Será que eu não estou alimentando em mim também o germe da calúnia, da maledicência, do julgamento, da incompreensão, ao invés de colocar o germe da tolerância, da paciência, da benevolência? Porque a atração que a gente exerce também com os maus espíritos, que muitas vezes tentam nos influenciar, elas sempre se originam em nós. Então, se a gente tem pensamento de maledicência, se a gente tem vontade de fazer o mal, às vezes, para alguém que a gente não gosta muito, isso não a gente não pode atribuir isso aos espíritos, por exemplo, nos influenciando. Porque eles vão nos influenciar se eles encontrarem sintonia para isso. Ou seja, começou primeiramente em nós. E se a gente praticar uma calúnia, por exemplo, uma difamação contra alguém só porque a gente não gosta daquela pessoa, não foi porque fomos influenciados, mas sim porque cedemos ao nosso desejo íntimo de fazer aquele ato. A influência, ela só potencializou isso em nós, mas no final o ato é nosso. Então, às vezes, os problemas que a gente tem na nossa vida, oriundo das dificuldades que a gente tem com o outro, é resultado das nossas próprias ações, da nossa resistência em perdoar, em compreender, em tolerar, em amar até aqueles por quem a gente tem dificuldade de se relacionar. Isso fica muito evidente hoje nas relações de rede social, por exemplo. Quando uma pessoa tem uma opinião divergente da outra, as pessoas muitas vezes se agridem, se ofendem, porque não conseguem se tolerar, não conseguem respeitar a diferença, o pensamento diferente. E aí, de pequenas pedras, erguem grandes muros, não é isso? Então, é preciso que a gente vigie. A natureza, né, eu ouvi isso numa palestra de Haroldo Dutra, se eu não me engano.
Mas ele dizia assim, que a natureza é tão sábia que deu para a gente 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca, que é para a gente ouvir mais, observar mais e falar menos, né? Então, quando a gente não souber o que falar, ou se o que a gente for falar vai machucar o outro porque nos machucaria, a gente tem que exercitar o silêncio. Isso também é tolerância, isso também é respeito. A gente, obviamente, não precisa se forçar a situações que possam ser perigosas a nós, né? Forçar uma convivência que até pode nos trazer algum risco, que seja nociva à nossa saúde física e mental. Não é esse o ponto. Mas se a relação ela é difícil a esse extremo, em que a gente de fato não consegue conviver com aquela pessoa, a gente também não precisa desejar a ela o mal. Se a convivência fraterna não é possível, a gente então tem que cultivar bons pensamentos, bons sentimentos, perdão, benevolência e orar por aqueles que não nos são caros, orar pelos nossos inimigos, como o Mestre Jesus nos dizia. Porque o ódio ele faz essa ligação de um espírito para o outro, né? Uma ligação que é uma ligação prejudicial, onde um persegue o outro para fazer sentir a dor que sofreu. Mas o amor, ele não liga o espírito, ele une. Ele faz essa união fraterna de caridade, de compreensão. Então é diferente. O amor nos permite progredir, elevar, né? E o ódio não. O ódio só nos liga numa relação de perseguição e muitas vezes de obsessão que só traz sofrimento e dor, né? No filme de Divaldo Franco tem inclusive um exemplo sobre isso, né? Quando uma relação se estabeleceu de uma forma mais difícil por erros que foram cometidos, onde Divaldo teve alguns erros para com um irmão, que criou para ele, com ele, um sentimento de ódio e se tornou seu obsessor por muitas encarnações. Mas a transformação moral de Divaldo e o seu trabalho no bem fez com que esse ódio começasse a perder a razão de ser, porque a partir do momento em que Divaldo evoluiu e compreendeu, né, que aquele irmão só fazia aquelas coisas porque ele lá no passado errou com ele começou a orar, a desejar o bem, a querer reparar o mal que ele causou. E com isso, essa sintonia, essa ligação foi quebrada, porque em algum momento aquele espírito que o obsediava compreendeu que aquele homem que ele odiou um dia não existia mais, porque Divaldo havia evoluído. Ele não era mais aquela pessoa que um dia fez mal a ele. Ele já era uma pessoa diferente. Ele já não conservava mais no seu pensamento e no seu coração aqueles sentimentos. E aí a sintonia foi se quebrando. Não tinha mais o elo de ligação. E aí, por seu mérito, né, Divaldo pôde reparar esse mal ao receber como filha, no orfanato, né, o espírito que havia sido mãe desse seu inimigo, né, desse seu obsessor. E a partir dali, esse ódio começou a se transformar pelo perdão. O espírito do obsessor seguiu seu caminho, entendendo que já não havia mais motivos para que ele passasse o seu tempo, né? Investisse o seu tempo em obsediar aquele que um dia foi o seu agressor, mas que hoje não mais o agredia. Então, o amor, ele faz isso, ele transforma relações de antipatia em relações de simpatia, no sentido de afeição sincera, verdadeira, né? O amor faz com que o ódio se transforme, com que o perdão nasça, com que a tolerância, com que o respeito aflore. Então, a gente sempre deve buscar o amor ao invés do ódio. Os laços verdadeiros de simpatia e o amor, eles vão sobreviver à morte do corpo físico. Se a simpatia é verdadeira, ela vai se conservar em relações que vão se fortalecer em outras vidas. E essas relações que os espíritos conservam entre si, elas criam para nós uma série de bem-aventuranças, né? Inclusive, os nossos espíritos guardiões, os nossos anjos guardiões, às vezes são espíritos
que tem por nós uma relação de afeição verdadeira que foi construída em várias encarnações e que hoje nos protege porque está mais evoluído que nós e por nos amar tanto aceitou como uma missão ou até pediu a missão de nos guiar. Então veja como o amor, ele só faz com que os laços se estreitem cada vez mais em benefício da caridade, em benefício do amor, né? O amor para com o próximo. É importante então, meus amigos, para que a gente encerre a reflexão da noite, fazer esse autoexame de consciência, observar aonde nós podemos nos melhorar ao nos relacionar com o outro. E sempre fazer um exame de consciência no sentido de perceber aquilo que a gente pode modificar para que as relações que a gente tem, seja ela no trabalho, seja ela dentro da nossa casa, com os filhos, com os cônjuges, com os amigos, elas possam ser o mais harmônicas, respeitosas, tolerantes e pacientes quanto possível. E isso tudo começa em nós. E diante de uma antipatia, a gente não precisa conservar uma atitude negativa, de desejar o mal, né? De querer o outro de uma forma não muito positiva, mas a gente pode buscar fazer ao contrário, exercitar a tolerância, o respeito, respeitar as diferenças de pensamento, de crença, de atitude, seja elas quais forem, porque todos nós estamos evoluindo, né? Então Jesus, ele vem para ser esse nosso maior exemplo, porque enquanto esteve conosco, ele ofertou a todos que o quiseram mal amor, respeito, tolerância. E ele pediu a Deus que perdoasse aqueles que o acusaram, aqueles que o quiseram mal, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, diante da antipatia dos demais para com ele, da animosidade, né, do sentimento de raiva, de julgamento, de intolerância, Jesus se colocou ofertando amor. Ele deu esse exemplo, que diante desse sentimento a gente deve conservar o amor sempre. Então, que possamos seguir como mestre, levando amor onde houver ódio, levando perdão onde houver ofensa, levando luz onde houver trevas, buscando perdoar para ser perdoado, compreender para ser compreendido, mas principalmente amar para que sejamos amados. Tá bom, meus amigos? Então, eu agradeço a atenção de todos, né? Espero que tenha sido um estudo muito proveitoso e que a gente possa seguir nessa caminhada, sempre de respeito, de amor, de tolerância para com o outro, porque aquilo que a gente faz com o outro é a nós mesmos que fazemos, né? E todos nós somos irmãos, irmãos criados pelo único Deus, que é a inteligência suprema causa de tudo, e todas essas relações de antipatia que ainda tenhamos, elas vão se desfazendo à medida que nós olhamos para o nosso íntimo e aumentamos em nós a caridade, o amor, o respeito e todos esses sentimentos que Jesus veio nos ensinar. Então, eu agradeço mais uma vez a atenção, o carinho de todos e convido aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, para a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, mestre amigo, obrigado, Senhor, por essa lição de amor que a doutrina espírita, que o teu evangelho de amor nos traz. Que possamos, Senhor, diante da convivência com o outro, nos colocar tolerantes, respeitosos, pacientes, amorosos. Afasta de nós, Senhor, os sentimentos de orgulho, de ego, de egoísmo, de intolerância, de desrespeito, de maledicência ou qualquer outro sentimento, Senhor, que possa nos tomar o coração, porque ainda somos imperfeitos. Que tenhamos a humildade, Jesus, de reconhecer esse sentimento quando ele nos aflorar o nosso íntimo
e possamos trabalhar em nós para que não projetemos esses sentimentos e esse pensamento aos nossos irmãos. Que substituamos esses sentimentos por aqueles que tu nos ensinaste. Ainda quando, Senhor, te acusaram, devolveste com amor. Que possamos fazer o mesmo nas nossas relações de trabalho, familiares, de amigos e até mesmo, Senhor, com aquelas pessoas que não estão diretamente conosco, mas que às vezes falamos pelas redes sociais ou qualquer outra plataforma, que não sejamos reativos diante da diferença, mas que pratiquemos o respeito e a tolerância sempre, Jesus. Nos ensina a ser melhores e fortalece a nossa fé, a nossa caminhada. Assim, Jesus, agradecemos por mais esse estudo, a espiritualidade amiga aqui presente, por nos intuir, por nos acalentar. Fica conosco, Mestre, e dai-nos licença para encerrar o estudo da noite de hoje. Assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos os amigos e amigas que estão conosco e muita paz.